temos muita coisa em comum. O amor que sentimos por Cristo, a essência da vida e do bem. Se algo acontece de triste, que talvez possa nos desunir, dobramos os nossos joelhos e juntos nós oramos a Deus. Por isso unimos as vozes, Pois temos muita coisa em comum. coisa em comum. O amor que sentimos por Cristo, a essência da vida e do bem. Momentos de paz e alegria representam o nosso viver, pois Cristo é um amigo sincero, com Ele eu sou um novo ser. Por isso unimos as Unimos as vozes, pois temos muita coisa em comum. coisa em comum. O amor que sentimos por Cristo, a essência da vida e do bem. O amor que sentimos por Cristo, a essência da vida e do bem. O amor que sentimos por Cristo, a essência da vida e do bem. Sei que o pecado, Pai, nos separou, mas sempre é justo em tudo que faz. Veio aqui e tornou-se um de nós, em sua presença iremos renascer. Ao contemplá-lo, ergo meu louvor, pois sua presença alegre me faz. No seu amor uma porta abrir, nos veremos, Pai, no seu santo lugar. Só Ele tem o poder pra salvar. Deu seu sangue e nos libertou. Uma vez mais oferece amor e quer levar-nos com Ele para o lar. Ao contemplá-lo, ergo meu louvor, pois sua presença alegre me faz. No seu amor uma porta abrir, nos veremos, Pai, no seu santo lugar. Quero, Senhor, ser um servo seu e todos os dias contigo andar, Me preparando pra lhe encontrar no seu santo lugar. Ao contemplá-lo, ergo meu louvor, pois sua presença alegre me faz. No seu amor
A nossa cordial saudação a todos os amigos que enfrentaram a chuva da cidade e chegaram para mais uma programação Paz para Viver. Exatamente há uma semana atrás começamos esse seminário. 8 programas, 8 encontros, 8 noites quando dedicamos 1h30, 1h40 da nossa vida para ouvirmos a palavra de Deus através da música, através da sua inspiração. Momentos estes onde abrimos o nosso coração. Seguramente recebemos benefícios. Seguramente fomos agraciados com dádivas do céu, que somente na eternidade conseguiremos mensurar. Seguramente fomos protegidos de muitos males que talvez nem os percebemos. Porque nestas 8 noites nós pedimos a Deus, através da oração, que protegesse o nosso lar, a nossa vida, os nossos queridos, os amigos ouvintes que aos milhares estão espalhados, assistindo em lares, em auditórios, igrejas. E quando podemos analisar que não foram horas perdidas, nem momentos passados, onde palavras foram jogadas ao vento, saíram pelas janelas e se perderam no espaço. Não. E se eu puder abrir o meu coração agora, eu diria aos amigos que o maior beneficiado fui eu. Porque em cada noite, ao abrir a Bíblia, a palavra de Deus, eu preciso transmitir o que vai no meu coração. E se eu não possuir esta paz, como eu vou falar a vocês? A minha esposa está aqui assistindo, os meus filhos, outros parentes, e sabem exatamente se ao abrir a minha voz, eu estou apenas cumprindo um requisito ou estou jogando um sentimento íntimo do coração. E quero dizer que foi uma bênção muito grande para mim particularmente, e creio que foi extensiva aos amigos que aqui estão e que nos assistem. Este é o motivo que gostaria, nesta hora, de fazer uma oração específica em agradecimento a Deus por uma semana de seminário. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado, porque durante essa semana, ao termos passado por problemas, por dificuldades, por lutas, por dissabores que talvez nos trouxeram lágrimas ao rosto, pudemos em meio a estas situações sentir os lampejos da Tua bênção em nossa vida, transmitidas através da paz. Possivelmente tenhamos perdido em algum momento o controle, tenhamos nos exasperado, tenhamos talvez ido a lugares onde não deveríamos ir ou procedido de uma forma errada, e se porventura praticamos atos que foram desagradáveis aos Teus olhos, queiras nos perdoar. E neste momento a nossa gratidão sincera é porque uma semana se passou. Nela sentimos as Tuas bênçãos e este seminário prossegue com mais 8 noites, para os quais suplicamos-Te da mesma forma as bênçãos, a presença e o Teu poder aos queridos amigos que aqui estão, aos que nos assistem, aos nossos familiares, aos nossos amigos, que onde estiverem recebam a mesma paz e o mesmo amor, em nome de Jesus. Amém.
Vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia e vamos decifrar e entender alguns pontos importantes que estão à nossa disposição hoje. Antes, porém, mais uma vez, vamos levantar a Bíblia. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Vamos ver. Que imagem maravilhosa. Muito bem. Vamos abrir na página 666. Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13. Página 666. Vamos ler o versículo 23. No versículo 23 de Jeremias 13, nós lemos: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? É uma interrogação interessante, que parte de um sentimento muito profundo de um homem que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, Jeremias. E o ministério dele durou aproximadamente 60 anos. A etimologia do nome Jeremias quer dizer Jeová exalta. O nome de Jeová é exaltado. Este homem, inspirado por Deus, escreveu o seguinte: aquele sujeito que mora na Etiópia tem uma pele escura. Se ele quiser, ele pode mudar a pele dele. E o leopardo que anda pelas matas, este felino audaz, se ele quiser, ele pode mudar as manchas que estão na pele dele. É uma comparação impossível. Logicamente não existe essa possibilidade. Então vem algo para pensarmos. Alguém, tendo sido ensinado a fazer o mal, a praticar o mal, poderá fazer o bem? Alguém que porventura em sua vida andou em caminhos que não eram bons, e possivelmente venha-nos à mente o que escreveu Davi: em pecado me concebeu a minha mãe. Não que a mãe de Davi fosse uma mulher vulgar, mas é aquele pecado natural que parece-me todos nós nascemos com ele. Eu entendi exatamente esta questão que Davi escreveu quando o meu filho mais velho, que já é um adolescente hoje, estava com 15 dias de vida. Um bebezinho bonitinho, corado, gordinho. E naquele dia, com 15 dias, alguma coisa aconteceu e ele fechou as mãozinhas, trancou assim o senho e fez aquela birra e começou a chorar. Foi a primeira palmadinha que ele tomou, né? Eu estou vendo a minha esposa ali. 15 dias, quem ensinou ele a fazer aquilo? Quem ensinou ele a fazer birra? Quem disse para ele que aconteceu alguma coisa que não era boa, se ele não possuía nenhum domínio sobre o seu corpo, sem saber andar, comer, mal vendo, como podia? Então alguém que nasceu em uma sociedade tão violenta como a nossa, em cidades grandes ou pequenas, em meio aos benefícios de uma família abastada, ou alguém desprovido de qualquer recurso financeiro. Logicamente, todas as crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, entram em contato com o que a sociedade oferece. Estamos criando hoje uma geração do shopping. As cidades onde não há praia é uma geração do shopping. Qual é o melhor programa para um sábado à noite numa cidade como essa? Vamos ao shopping, vamos à galeria, vamos aqui, vamos acolá. Lá tem tanta coisa. Lá nós temos várias opções para nos recrearmos, então vamos lá.
Então, essa turminha começa a crescer e algumas coisas começam a vir, e são recebidas, e são aceitas, e são praticadas. Quando menos esperamos, estão experimentando o primeiro cigarro, ainda novinhos, garotos que não sabem absolutamente nada dos 30 e tantos venenos letais que o cigarro contém. Cada cigarro fumado, 16 minutos a menos de vida. Mas aquelas propagandas bonitas da televisão, as mais bem editadas, as mais bem produzidas, chamam a atenção. E parece que aqueles esportes exóticos e aqueles modelos bonitos que fazem a propaganda são um alvo para que a minha vida seja da mesma forma. Começam os vícios, as práticas ilícitas, os costumes depravados, e quando menos se espera, a vida está no fundo do poço. Então vem a pergunta: pode alguém que, tendo sido acostumado a este tipo de vida, mudar? Como o etíope não pode mudar a sua pele, nem o leopardo as suas manchas, alguém sendo ensinado a fazer o mal poderá um dia fazer o bem? Contei essa história aqui em Campinas e peço licença aos amigos que já ouviram para repeti-la, principalmente porque a nossa audiência nesse sábado à noite é muito grande e é uma oportunidade que eu não gostaria de perder. Conheci um rapaz que escreveu este livreto intitulado A Bola da Vez. Aqui desenhado está uma mesa de snooker e uma bola que possivelmente desse jogo deva ser encaçapada, que é a terminologia usada pelos jogadores de snooker. Esse rapaz fez uma dedicatória e escreveu o seguinte: Pastor Jonas e esposa, que a história da minha vida sirva para fortalecer cada vez mais a nossa amizade, que Deus continue a abençoá-lo. Seu amigo e irmão em Cristo, Queiruja. Quando eu conheci o Queiruja, ele me contou detalhes da vida dele que não estão neste livro. Eu fiquei impressionado. Veio-me à mente esse texto de Jeremias capítulo 13, versículo 23. Queiruja veio do Mato Grosso ainda pequeno e foi para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele era tido como um garoto do outro mundo. Não sabia nada, não fazia nada, não conseguia manter um diálogo com os outros amigos. Ele mesmo se denominava como um bicho estranho. Ninguém se aproximava dele. E ele percebeu que para enturmar-se, ele precisaria fazer algumas coisas. E a primeira coisa que ele descobriu precisar fazer seria fumar maconha. E sem saber os malefícios deste vício, ele começou a entrar fundo nas drogas e tornou-se então um cara legal, no meio da turma, agora aceito. Tornou-se um toxicômano, usava drogas e começou a crescer em meio àquele ambiente não bom, logicamente. E a sua irmã, casada, não vivia bem. O marido a espancava. E um dia, na casa do pai, a irmã, não aguentando mais a dor daqueles espancamentos, a tristeza e a humilhação, foi correndo para o quarto do pai buscar a arma do pai. E o pai foi atrás, desesperado, porque percebeu que ela queria suicidar-se. E realmente o intento dela era este. Ela pegou a arma, encostou no peito e atirou. Só que aquela bala varou o corpo dela e atingiu o pai que estava atrás. Ela foi levada mortalmente ferida para o hospital, sobreviveu e o pai morreu. Queiruja, desesperado com a morte do pai, a irmã como uma assassina, no hospital gravemente ferida,
ele achou que não poderia perdoar o cunhado. E ainda novo, ele elaborou alguma coisa, porém não totalmente. Para desespero da família, quando ela melhorou, ficou totalmente curada, saiu do hospital, requereu o divórcio. O marido insistiu, pediu que ele fosse perdoado. O perdão é divino. Pode-se até nesta hora evocar o texto sagrado. E ele tanto insistiu que voltaram novamente. Só que as brigas continuaram, cada vez eram piores. E um dia, desesperada, a irmã foi para a casa da mãe, onde Queruja estava, e percebeu que o cunhado vinha atrás com revólver. Para distrair o cunhado, ele jogou pedras no carro dele. O cunhado, não sabendo de onde vinham as pedras, retirou-se e ele percebeu que ele seria a próxima vítima. Realmente ele fugiu naquela noite. Aquele cunhado chegou com policiais, o procuraram, não o encontraram, levaram um primo, torturaram terrivelmente aquele primo e ele decidiu: vou matar esse sujeito. Realmente, um dia ele matou o seu cunhado. Fugiu, foi preso, foi condenado, e a condenação máxima, porque o seu cunhado morto era primo de um juiz. E o juiz trabalhou de uma forma muito intensa para que ele pegasse 22 anos de pena. A pena máxima para esse crime. Foi levado, devido à influência desse juiz, para o caldeirão do diabo, famosa Ilha Grande, Rio de Janeiro, onde os presos choram e as mães não ouvem. Onde alguma briga, há uma terminologia, ou havia uma terminologia, enquanto aquele presídio estava funcionando, que o preso deveria fugir para Angra, no meio do mato, Angra dos Reis. E o termo no meio deles era ou Angra ou sangra. Ou você foge para Angra, ou sangra e morre aqui. Naquele ambiente terrível, Queruja deveria identificar-se com alguém. E começou a envolver-se com a Falange Vermelha. Daquele presídio surgiram os principais bandidos e sequestradores do Rio de Janeiro. Estando em Ilha Grande, Queruja adquiriu os hábitos mais promíscuos e errados para uma pessoa. Tornou-se realmente alguém como achavam deveria ser, um homem violento. E o seu amigo de cela, chamado Carlão, disse a ele um dia: aqui está minha roupa, e aqui está uma calça nova que eu ganhei. Eu vou deixar toda essa minha roupa com você, porque eu vou tentar uma fuga. Se porventura eu não conseguir fugir, eu volto e você me devolve a roupa. Combinado. Naquela noite, enquanto ele dormia, alguém entrou na cela e furtou aquela calça. Queruja ficou desesperado e ficou torcendo para que o Carlão não voltasse, porque na prisão um furto de uma roupa era motivo para a morte. E o Carlão voltou e disse: Queruja, resolvi não fugir, não vai dar certo, devolva a minha roupa. Queruja devolveu a roupa e ele falou: cadê a minha calça nova? Foi roubada. Mas como foi roubada? Eu deixei com você? Você era o responsável? Deixou roubar a minha calça? Então quem roubou vai ter que morrer. E realmente descobriram quem roubou e aquele sujeito foi morto. Para responder pelo crime daquele que roubou a calça, eles pegaram um outro sujeito para que fosse assinar lá em Angra dos Reis. Quando aquele sujeito assinou e voltou, foi morto na cama do Queruja. E ele percebeu que aquele rapaz que havia sido morto por furtar a calça era muito conceituado na prisão e que alguma coisa mais iria acontecer. Um dia, andando com o Carlão pelo pátio, alguém jogou um bilhete lá de cima. A hora que ele abriu o bilhete, estava escrito: você é a bola da vez. Você é o próximo que vai morrer. Ele me contou, não está no livro: pastor,
o desespero de quem é, na Ilha Grande, a bola da vez, é tão terrível que você perde totalmente a estrutura da vida. Lembrei-me que na minha infância eu havia conhecido Jesus. Lembrei-me que eu havia ido à igreja. Lembrei-me que eu estava com uma Bíblia lá na minha cela, que eu havia ganho de uma senhora da igreja. E eu pensei comigo, Deus existe realmente? Um bandido como eu, um assassino, é ouvido por Deus em uma hora como esta? E ele disse que havia do Comando Vermelho um matador profissional. Ele vestia-se totalmente de branco, sapatos, meias, calça, camisa, paletó, e levava um estilete embaixo do braço e vangloriava-se que ao matar aquele que era a bola da vez e dar uma estocada bem aqui nessa parte do ombro, varando por dentro o coração, ele vangloriava-se de que nenhum pingo de sangue caía na roupa dele. Então ele matava o sujeito, depois mostrava-se para os presos. O profissionalismo dele. E ele ficou pensando, quando ele vai aparecer? Aonde eu vou ser pego? Resolveu ir para a cela, abriu a Bíblia no livro de Isaías e leu: ainda que os seus pecados sejam negros, ainda que você esteja tão no fundo do poço, eu poderei renovar a sua vida e tornar o seu coração branco como a pura neve. E ele disse: Senhor, isso é verdade para um bandido como eu? Isso existe realmente? Então agora eu vou sair com a Bíblia embaixo do braço, vou desarmar-me totalmente, e se for possível que eu seja salvo, eu vou tornar-me uma pessoa totalmente diferente. Agora, se não for a tua vontade, perdoe os meus pecados, perdoe a minha vida de crimes, perdoe a minha vida de tóxicos, a vida devassa que eu tive, se for da sua vontade que eu faleça, vou morrer com Jesus. Ele disse que ele saiu com a Bíblia, deixou tudo lá no quarto e saiu para o pátio. Os outros presos ficavam olhando, resolveu ir para a igreja, que funcionava num cinema. Eu estive em Ilha Grande em 1994. Estou vendo o Valdinho aqui ao lado, estivemos juntos. 4 meses após aquele presídio ter sido implodido pelo governo Brizola, nós estivemos lá. De longe, os policiais nos acenaram da praia que nós não deveríamos chegar. Eu pulei na água, fui me aproximando, acenei, me identifiquei e falei que nós estávamos ali e gostaríamos de filmar alguma coisa do presídio. Conversei com aquele policial, perguntei aonde desceu aquele helicóptero que resgatou Escadinha, o principal bandido do Comando Vermelho, que agora, na semana passada, foi solto após cumprir 14 anos de pena e, de acordo com a crônica, ter se convertido e mudado totalmente. Foi solto a semana passada. E o policial indicou-me ali atrás, naquela horta, o helicóptero desceu, e eu perguntei: um lugar tão bonito como este, inacessível, a muita distância dá para ouvir o barulho do motor do helicóptero? Ele falou: realmente, meu amigo, é algo que não podemos explicar, mas ele saiu pendurado naquele helicóptero e foi embora. Foi uma fuga cinematográfica. Conversamos, pedimos autorização, e eu entrei naquele presídio que eu queria saber exatamente aonde o Queiruja esteve, como era aquele lugar. Entramos naqueles muros totalmente fechados de fora a fora, aqueles prédios implodidos, alguns ainda estavam em pé. Andamos, vimos muitos documentos pelo chão, e eu pude sentir exatamente o que ele disse, a angústia
ao estar na parte mais alta do presídio e olhar o mar como a porta de saída para uma possível fuga, e saber que deveria ficar ali 22 anos. Ninguém sobrevive a 22 anos no caldeirão do diabo, principalmente agora, tendo sido chamado para ser a bola da vez. Desesperado, ao entardecer daquele dia, com a Bíblia na mão, Queruja voltou para sua cela, achando que poderia ser atacado a qualquer momento. A noite foi longa. Ele e Carlão não conseguiram dormir. Pela manhã, no primeiro lampejo do sol, correram para o pátio. Os presos olhavam de longe. Ao passarem próximo à guarda, alguém puxou e ele disse: é agora. Quando percebeu, eram os policiais. Queruja, nós sabemos que você é a bola da vez. Vamos transferir você para o Rio. Senhor, a minha oração foi atendida. Eu consegui passar aqui ainda um dia, uma noite. Estão me tirando para o Rio? Realmente tu ouves a oração de um bandido? Eu posso confiar em ti? E naquele momento, de uma forma total, Queruja abriu o coração para Jesus. Foi para o Rio de Janeiro. Começou a estudar a Bíblia. Recebia visitas de pessoas da igreja. Estudou o máximo que pôde e estava preparando-se para o batismo. Chegou então uma ordem. O juiz, primo do seu cunhado, que ele havia matado, ficou sabendo que ele havia saído de Ilha Grande. Mais uma vez, conseguiu, e ele voltou para Ilha Grande. Ao voltar, ele falou: Senhor, tu tens um propósito para a minha vida. Voltar novamente para o caldeirão do diabo? Só que uma pessoa, quando está com Jesus, muda. A fisionomia muda. E eu não havia programado no assunto falar o que eu vou dizer agora, mas eu não gostaria de perder a oportunidade, porque eu estou vendo o Albino aqui na frente, é a primeira vez em todo o programa que ele senta aqui na frente. Eu disse uma vez nessa igreja que eu conheci o Albino aproximadamente 22, 23 anos atrás. E há 1 ano e meio, o Albino abriu o coração para Jesus, foi batizado. E eu disse publicamente na igreja que o rosto do Albino mudou. E a Silmara, a esposa dele, que está ali no corredor, que o diga. Uma pessoa, quando está com Jesus, a fisionomia muda. As atitudes mudam. E o Queruja, quando entrou no presídio, voltando para a Ilha Grande, não foi conhecido. Eu já vi você, haviam passado apenas 2 anos. Eu te conheço. E quando ele disse que era o Queruja, e que agora estava pregando a Bíblia, a palavra de Deus, não acreditaram. E começaram a chamá-lo de pastor. Só que ainda ele era jurado de morte. Porém, alguém intercedeu por ele, e o comando disse: você não vai ser morto. Ele começou a pregar, ele começou a vivenciar algo totalmente diferente em sua vida. E um dia, para sua grande alegria, lá no caldeirão do diabo, lá no famoso presídio de Ilha Grande, nacionalmente conhecido, mundialmente conhecido, Queruja foi batizado. E ao descer as águas batismais, como um novo homem, ele está com a sua vida totalmente transformada. Só que devido à sua religião ser a minoria na prisão, ele não poderia trazer um pregador. Outras religiões traziam um pastor. Mas, naquele sábado, entrou o pastor para pregar. E veio à frente e fez uma pregação maravilhosa. E a hora que terminou, os presos chegaram, abraçaram o Queruja e falaram: obrigado por você ter trazido o pastor da sua igreja. E ele falou: mas eu não trouxe o pastor da minha igreja, eu nem mantive contato com ninguém. Não, espera um pouquinho. Mas não era o pastor da minha igreja, nem da sua. E a pregação que ele fez foi a que você normalmente prega.
Saíram todos e foram até a guarda. Perguntaram aos policiais: onde está o pastor que entrou? E os guardas disseram: hoje não veio ninguém, não teve nenhum pastor. E o Queiruja me disse: naquele sábado, Deus mandou um anjo para pregar. E que pregação maravilhosa foi feita. Queiruja foi liberto muito antes dos 22 anos. Durante 10 anos ele pregou. Durante 10 anos ele falou de Jesus. Há 2 anos atrás nós o trouxemos aqui em Campinas. Ele fez o seu testemunho de uma forma maravilhosa. No começo desse ano eu estava no Rio de Janeiro. E naquela programação da noite, as luzes foram apagadas para passar um vídeo no telão. E alguém me cutucou por trás. Eu olhei e vi uma moça, meio escuro, e ela falou: pastor, lembra de mim? Eu procurei olhar direito, estava escuro. Eu falei: não estou lembrado. Pastor, eu sou a Sueli, noiva do Queiruja. Eu falei: Sueli, que bom, dei um abraço na Sueli. E o Queiruja, eu quero levá-lo para uma programação que eu vou fazer. Eu quero que ele conte novamente a sua experiência maravilhosa, da transformação de uma vida, um lugar terrível que ele estava. Ela baixou os olhos e disse: pastor, o Queiruja morreu. Morreu? Eu não sabia. Do que ele morreu? E ela me disse: de AIDS. Eu falei: Sueli, é o vício dos presídios. Mas ele, perdoado por Deus, ele restaurado em uma nova pessoa, viveu ainda 10 anos para poder pregar. E ela me disse: pastor, algo fora do comum aconteceu. Ele, antes de demonstrar fisicamente e ser diagnosticado a AIDS, ele teve aquela terrível doença Steve Johnson. Eu estive com um garotinho, infelizmente fiz o enterro dele depois. É uma doença terrível. A pele sai totalmente do corpo. O corpo fica da cabeça aos pés com bolhas, carne viva. A pessoa totalmente deformada, olhando, parece que está sangrando. É algo terrível. E ela me disse: o Queiruja teve Steve Johnson, foi totalmente curado, a sua pele foi refeita, ficou como de uma criança. Os médicos fotografaram, filmaram algo impressionante. E quando a AIDS surgiu, ele não emagreceu, ele não perdeu os cabelos, mas ele ficou cego. E um pouco antes de ele falecer, em um dia, ao estar ao seu lado no hospital, ele segurou-me pelas mãos e falou: Sueli, cante aquele hino para mim, aquele hino que eu tanto gosto. E a Sueli, ao seu lado, assentou-se, segurando em suas mãos, e começou a melodia do hino preferido do Queiruja. Um hino que trazia ânimo para o seu coração. Um hino que trazia paz para o seu interior. E naquele momento, o Queiruja pôde ouvir estas palavras: além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora
seu rosto ver no além. Quando eu terminei de cantar, disse a Sueli, por sinal falei com ela hoje de manhã, ligando para o Rio de Janeiro, e ela confirmou-me mais uma vez o que já havia falado anteriormente. Pastor, a hora que eu terminei de cantar esta letra tão linda, tão bela, além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para alguém como eu que não tem nada para dar, mas sei que com a vida tão errada como eu tive, Jesus veio para me salvar. Agora, nesse momento que eu estou para morrer, eu quero ter fé no coração, porque o rosto de Jesus, um dia eu quero ver além. Pastor, a hora que eu terminei de cantar, o Queiruja apertou as minhas mãos e disse: Sueli, que coral é esse que está aí? Que vozes lindas! De onde você trouxe esse coral? E a Sueli disse: Queiruja, só estou eu aqui, não tem ninguém, eu estou sozinha. Não, Sueli, eu ouvi vozes tão lindas, um coral tão bonito como eu nunca ouvi na minha vida. Alguns minutos após, ele morreu. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Sendo você e eu acostumados a fazer o mal, podemos um dia fazer o bem? Queiruja, um homem que de tão ruim, tão distante de uma sociedade normal deveria estar, foi levado ao caldeirão do diabo para ali padecer por 22 anos. O poder de Jesus o restaurou. A sua vida foi de tal forma transformada que antes de ele morrer, os anjos fizeram uma serenata para ele. Como está a sua vida? Está negra, porém escondida, não aberta como a de um criminoso? Caso contrário, talvez você não estaria aqui. A sua vida pode estar nesse momento sendo analisada por você mesmo como uma farsa, onde é apresentada diante da sociedade de uma maneira, e no oculto do seu quarto, no escuro de uma noite, atos e programas e costumes ilícitos são realizados. Mas Deus tem poder. E se Ele mudou a vida deste homem, Ele neste momento pode realizar o mesmo milagre na sua e na minha vida, como o tema desse programa, que está descrito no mesmo livro, no capítulo 29, versículos 11 a 13, página 680, logo aí na frente, de Jeremias, capítulo 29, página 680, versículos 11 a 13. Página 680, Velho Testamento, 11 a 13. É tão bonito que eu gostaria de que lêssemos juntos. Vamos ler? Eu é que sei, pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de guerra, pensamentos de paz. Eu, Senhor, sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que você deseja, talvez você não saberia escolher,
Mas como que eu quero para você, sabendo o começo, desde o seu princípio até o final, que você não pode ver, é que ele seja de paz. E veja o versículo 12 e 13, que lindo. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Jesus. Porque eu talvez esteja cansado de ver pessoas sem sorrir, caminhando em meio a um mundo de dor, sem terem para onde ir. Vão andando sem sentir que existe um amor maravilhoso de Deus. São pessoas solitárias, tristes, mas nós acabamos de ler: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode, com certeza, quem tem pecados, pode com certeza quem tem erros em sua vida, ser transformado por este poder que mencionamos em uma das noites como sendo justificação pela fé. O processo de um momento, quando agora buscarmos ao Senhor e ouvirmos a sua voz. Seja esta a mensagem cantada que vai dar ânimo para prosseguirmos em nossa vida. Busque ao Senhor. Estou cansado de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos seus. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus, Ele é paz na aflição, é salvação.
Jesus sempre foi a solução para os momentos mais alegres, porém os mais difíceis da vida. E Ele quer, nesta noite, limpar o seu coração e realizar o maior de todos os milagres, que chama-se transformação, renovação de uma vida, conversão. E se porventura, nesta noite, você quer aceitar Jesus para ser a solução para os seus problemas, você quer buscar a Jesus, vendo tantas pessoas tristes que não têm rumo, não têm para onde ir, e voltando para casa nesta noite, sabendo que Jesus ao seu lado vai dar a solução para esses problemas, e que nele, acima de tudo, você poderá encontrar a paz. Se esta busca de Jesus for o desejo do seu coração agora, queira manifestar-se levantando a sua mão. Permaneça assim, querido e bom Deus. Como é bom nos decidirmos agora pelo levantar de nossas mãos ao lado de Jesus. Muito obrigado, porque no transcorrer dos séculos e milênios da história deste mundo, Ele sempre foi, nunca deixou de ser a solução. Temos nele a rocha, o caminho, a luz, a vida, a salvação. E muito obrigado, porque ao buscá-lo, Ele nos ouve. E o que é mais maravilhoso, Ele nos aceita em um momento como este, como se nunca tivéssemos pecado. Louvado seja o teu santo nome por isto. Que os queridos amigos que estão neste auditório e nos auditórios espalhados por todo esse Brasil sintam neste momento a paz que Jesus propôs para cada um de nós. Que seja esta semana pródiga em bênçãos, direcionada por Ti nas atividades do trabalho, do lar, dos estudos, nos muitos relacionamentos que teremos com pessoas que talvez nunca vimos andando no trânsito, trabalhando. Que sejamos uma luz a brilhar e que em nosso rosto transmitamos que vivemos com Jesus. Que nesta paz e neste amor voltemos agora para os nossos lares, temos uma boa noite, a recuperação física, e aqui voltemos amanhã mais uma vez para nos encontrarmos contigo, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém.